de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora. Boa noite a todos e a todas. É sempre uma honra muito grande estarmos reunidos em nome de Jesus, e é uma honra e uma alegria imensas por estarmos nessa casa que nos acolhe, que é tão fraterna conosco e que está conosco há quase 100 anos. Então é realmente uma honra. Bem, como a Djanira já disse, a nossa temática hoje é cuidar do corpo e cuidar do espírito. E como nada acontece por acaso, né, o estudo já estava trilhado, como vocês vão ver, e eu tive a oportunidade esse final de semana de estar na Federação Espírita Brasileira, numa palestra pública de todos os domingos, às 17 horas, e tinha uns painéis enormes, escrito pacificadores. E eu até comentava com a Helena, eu fiquei tomada de emoção. Ali estavam a imagem de Jesus centralizada, estava Divaldo Pereira Franco, estava Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Martin Luther King, Mandela, Gandhi, e um cientista que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, que, me perdoe, mas eu não conhecia, não recordo o nome. Eu fiquei tomada de emoção por estar perto daquelas pessoas, não pela imagem, mas porque a gente, naquele momento, se dá conta que a gente passa a vida reclamando que o mundo é ruim, que as pessoas são nocivas, que os relacionamentos são danosos. A gente vai concluir hoje falando sobre relacionamentos e sobre essa questão da pacificação. E quando a gente fala isso tudo e chega frente àquelas pessoas, e ali não tinha representação nem de todos, né, as grandes pessoas que passaram na história da humanidade, mas esses que conviveram conosco são nossos contemporâneos, e de diversas religiões. Estava ali a Madre Teresa, estava Martin Luther King, né, de religiões católica, evangélica, estava Gandhi, budista, estava Chico, estava o Divaldo, estava Jesus, luminoso, ali apresentando para a humanidade aquelas grandes almas. E eu não pude deixar de ficar tomada de emoção, porque é impressionante. Frente a essa violência, a gente se perceber quanto participante da generosa dádiva da vida que Jesus nos dá, que Deus nos concedeu e que nos oferta o convívio com essas pessoas. Então, na verdade, é para a gente tomar consciência que o bem é infinitamente maior. E é nessa perspectiva que a gente vai trabalhar. Então, a gente vai caminhar com esse estudo. Ao final, a gente vai assistir a um vídeo, que, como eu falei também, nada acontece por acaso. O vídeo me apareceu e ele conclui essa ideia de pacificação que a gente tem que trazer para a modernidade. A página hoje tratava de curas. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus, Jesus através de Lucas. Então agora é o momento, é chegado o momento do reino de Deus em nós. Então é isso que a gente vai vivenciar um pouquinho na noite de hoje. Bem, nós encarnados somos formados por uma tríade, né, por 3 formatações. Espírito, que é essa nossa essência divina, o perispírito, que é um invólucro do espírito, e o nosso corpo físico. Então, hoje, nós aqui encarnados, estamos compostos nessa composição. E de todas que nós temos que cuidar. Bem, a gente observa, isso aí a página fala para a gente, que o Evangelho fala, né, nessa passagem, que, na verdade, dois sistemas se defrontam, os ascetas e os materialistas. Os ascetas são aquelas religiões, enfim, aqueles seguidores, aqueles segmentos filosóficos ou religiosos que dizem que tem que machucar o corpo
para que a alma seja feliz e venturosa, em contradição dos materialistas que rebaixa a alma, eles quase aniquilam a existência da alma, alimentando a materialidade. Então tem que viver o aqui, o agora, tudo que a matéria pode fornecer para a gente, porque a gente termina por aqui. Bem, qual a definição que podeis dar da matéria? Isso é a questão 22A do Livro dos Espíritos. E responde os Espíritos: a matéria é o liame que escraviza o espírito. Então, olha só, nós temos um espírito como se fosse um cavalo alado sem norte, sem orientação e sem disciplina. O que a corda faz? Prende o cavalo para dar ele limite, não é isso? Então, o corpo é esse limitador desse espírito desenfreado que somos ainda. É o instrumento que ele usa e sobre o que o espírito usa e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Então, olha só, nós precisamos do corpo, dessa experiência de vidas, para que a gente doutrine e domine as nossas más tendências. Na verdade, a gente vai dominar o espírito. E, logicamente, ele exerce influência sobre o espírito, porque, na verdade, o nosso corpo adoece porque nós estamos, quanto espíritos, adoecidos. É uma outra coisa importante a gente ressaltar. Às vezes eu mesmo me pego falando assim, gente, eu levei um susto tão grande que a minha alma foi. Bem, a alma não vai, a alma somos nós. Eu não sou o corpo que tem uma alma, né? Eu sou um espírito que estou temporariamente no corpo. Aí Kardec acrescenta comentando. De acordo com isso, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário com a ajuda do qual é sobre o qual o espírito atua. Intermediário, nós estamos falando de perispírito, não, isso é um outro estudo. Nós estamos falando o elemento através do qual o espírito atua. Então, nós precisamos dessa materialidade para o espírito se manifestar em suas capacidades positivas ou em suas dificuldades, suas deficiências. O que é espírito? O princípio inteligente do universo. Tem aí também a gente vê, alguns slides a gente vai encontrando nas pesquisas na internet. E aí ele fala sobre o corpo físico ser um envelope do princípio pensante, né? Nós já falamos, e questiona por que da reencarnação. Bem, a gente só vem nesse corpo físico porque a gente reencarna inúmeras vezes, quantas forem necessárias para a nossa evolução. Aí pergunta, está no Evangelho segundo o Espiritismo, a reencarnação é necessária para quê? Para que o espírito possa cumprir um desígnio divino. Então, o planejamento nosso aqui, ele é um desígnio divino. Olha o valor da vida. Que desenvolva sua inteligência. Então, o espírito tem que evoluir, tem que sair do primarismo, que nós fomos criados simples e ignorantes, sairmos do primarismo e avançarmos na condição de seres iluminados que somos, ou que temos, ou melhor, que seremos, né? Que possa exercer igualmente as mesmas obrigações e a mesma liberdade de proceder sem privilégios. Até quando? Até que o espírito aprenda a usar adequadamente seu livre-arbítrio. Então, por que a gente freia o cavalo? Porque ele não teve o adestramento necessário para saber o que ele pode ou não pode fazer. Então, na verdade, enquanto a gente não tiver condições, o nosso livre-arbítrio vai ser limitado e o nosso corpo vai limitar as nossas possibilidades para a gente frear as nossas más tendências. Bem, lá no livro Memórias de um Suicida, eu peguei alguns trechos que eu achei de suma importância. Nesse capítulo, ele fala justamente da programação reencarnatória. E ele analisa a quantidade de setores pelos quais o espírito passa, programando, ou melhor, onde vários espíritos se reúnem para programar e construir o que será o nosso corpo físico. E muitas das vezes a gente, mal barata, não valoriza esse invólucro corpóreo que nós temos. A gente reclama disso, nós reclamamos daquilo, mas primeiro, nós temos o corpo físico adequado à nossa necessidade dessa vida. E segundo, quando ele se deteriora, é porque, na verdade, nós descuidamos dele. Aí o irmão Teócrito, lá no Memória de um Suicida, diz para a gente assim, o pequeno universo do corpo humano, com todos os seus pormenores, ali se encontrava ideado com a mestria de verdadeiros artistas e verdadeiros anatomistas. Então, a gente não tem noção, quando a gente lê Memória de Suicida e Missionários da Luz, de André Luiz, é que a gente vê a dimensão
da organização para que a gente esteja aqui hoje, encarnado. E aí, a irmã Rosália, também no mesmo livro, diz: com efeito, amigos, é um maquinismo magnífico. Há muitos anos atrás, tinha era fita cassete ainda, que falava sobre a incrível máquina humana. O nome era esse, a incrível máquina humana. Deve ter pelo YouTube, coisas assim. Só que hoje tem tecnologias mais avançadas. E mostrava por dentro do organismo. E a gente fica assim, tomada de emoção, e a gente não consegue compreender quando, por exemplo, a época de Peixotinho, o médio de maior potência de efeitos físicos já existentes, quando a irmã Sheila se materializava e levava um aparelho que tinha uma luzinha verdinha e colocava sobre o corpo da pessoa adoecida, e aquele corpo se tornava transparente, e as pessoas que ali estavam na plenária, médicos, cientistas, jornalistas, podiam ver o funcionamento dos órgãos. Gente, de uma perfeição gigantesca, enorme o nosso corpo humano. E eles viam aquilo tudo funcionando e saíam dali simplesmente sem estar maravilhados com essa incrível máquina humana. E é o que ela coloca aqui, é um maquinismo magnífico. O homem terrestre deveria considerar-se honrado e ditoso por obter de inexcedível bondade do Criador a mercê de fazer a própria evolução planetária na posse de um veículo assim, né, do corpo que nós temos. No universo infinito, existem mundos físicos onde o espírito que neles reencarna tem de arrastar ciclos de progresso, ocupando fardos materiais pesadíssimos, os quais, comparado a estes, seriam considerados monstruosos. Quer dizer, nós, na condição desse planeta, que ainda é um planeta muito próximo ao planeta primitivo, nós estamos indo agora para a terceira escala evolutiva, mesmo assim nós temos um corpo físico de uma completude, de algo tão magnífico que a gente não valoriza e nem conhece. E aí, a Rosália... Não, aí eu voltei, né? Bem, aí o irmão Teócrito continua, falando em cima do que a irmã Rosália falou. Mais do que um simples maquinismo, meus amigos, é o próprio universo em miniatura. E aí, quando a gente ouve cientistas falarem que na célula humana existem os elementos que formam o macrocosmo, o universo, a gente fica sem conseguir conceber como que isso, o que é isso? A gente ainda nem alcançou isso ainda em conhecimento científico. É o próprio universo em miniatura, onde suntuosos fenômenos a todo momento se reproduzem. Então, nós temos fenômenos orgânicos perfeitos. Nós estamos aqui falando, vocês sentados pensando, o nosso sangue está circulando, nosso oxigênio, nosso coração está batendo, nosso cérebro está funcionando. Quer dizer, tudo numa harmonia tão perfeita, tão organizada, que a gente nem lembra que respira, né? A gente tem que fazer meditação, tem que fazer yoga, para lembrar que respira. E tentar ficar pacífico ali naquele momento, né? Conseguir respirar em paz. Bem, pois efeito, sua natureza participa de muitas condições contidas na organização do próprio universo. É um templo, um santuário onde está depositada a centelha sagrada que emanou do Todo-Poderoso, isto é, a alma imortal, para que nele se alinde e se aperfeiçoe a sequência dos renascimentos. Então, assim, é uma obra de arte. É uma perfeição, é uma dádiva divina. Aí vem, a quem pertence o corpo? É patrimônio divino, emprestado ao espírito, para que através dele possa manifestar no mundo. É por ser emprestado que precisamos tomar muito cuidado com ele. Ele não é nosso. Porque se ele fosse nosso, quando a gente desencarnasse, ele ia com a gente. Tanto é que o nome não é morrer, é desencarnar, é tirar o fardo carnal e seguir como somos espíritos. Então, ele não é nosso, então não podemos descuidar. Vamos pensar. Quando alguém deixa um animalzinho para a gente cuidar, a gente cuida. Quando empresta uma bolsa para a gente, alguma coisa que a gente danifica sem querer, a gente fica para morrer, não é? O corpo é um empréstimo e é uma dádiva. A lei de conservação obriga a prover as necessidades do corpo? Os benfeitores espirituais respondem que sim, porque sem a força e a saúde o trabalho seria impossível. Então, nós só conseguimos progresso através de trabalho. E só conseguimos trabalhar através de um corpo saudável, da mente harmonizada, do coração tranquilo. O que significa, diante dessa afirmação, cuidar do corpo? O codificador pergunta aos espíritos: é repreensível ao homem procurar o bem-estar? Quer dizer, quando a gente pode comprar um carro melhor,
Quando a gente pode comprar um sofazinho daquele que estende assim a perninha para assistir a um filme na Netflix, é possível isso? Né? Comer uma coisa melhor? Ele responde que o bem-estar é um desejo natural. Deus não proíbe, senão o abuso. Quando, para eu ter esses bens, eu danifico alguém, eu causo incômodo para alguém, ou eu dano a vida de alguém, né? Faço uma situação danosa, aí sim é um abuso. Porque o abuso é contrário à conservação. Ele não incrimina a procura do bem-estar, se esse bem-estar não é adquirido à custa de ninguém, e se não deve enfraquecer nem as vossas forças morais, nem as vossas forças físicas. Então, nós temos que pensar, se nós podemos, vamos pagar um plano de saúde. Se nós podemos nos alimentar bem, vamos nos alimentar bem. Comprar uma roupa mais adequada, que nos aqueça do frio, que nos vista adequadamente para as ocasiões onde vamos estar. Nada disso não é permitido. O que nós não podemos é realmente o que nós falamos. É abusar dessa possibilidade e criar condições de que, para eu estar bem, eu tenho que criar um dano para o outro. Isso aí também foi uma imagem já tirada da internet, Paulo de Tarso, que diz: não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós temos a essência divina. Nós temos o DNA de Deus. Aí, o Espírito de Deus habita em nós. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é sagrado, e isso sois vós. Bem, Paulo de Tarso traz para a gente, para a nossa materialidade, a divindade. Porque ele diz para a gente, a sua matéria, a nossa matéria, o nosso corpo, é um templo, por isso que a gente não pode danificar esse templo. Ninguém entra numa religião, dentro do sagrado, do espaço sagrado, danificando. Não danifica, ainda mais quando o espaço sagrado é o seu. Então, o nosso corpo é um templo, é o espaço do sagrado. É através do qual a gente manifesta a nossa beleza interior, a nossa plenitude espiritual. Somos feitos de corpo e espírito, e me pergunto, por que as pessoas só pensam em cuidar do corpo? Bem, daqui a pouco a gente vai ver algumas respostas de Divaldo, mas é isso, é o tempo da atualidade. Nós temos que cuidar do corpo? Temos. O médico fala, tem que caminhar, tem que fazer atividade. Bem, temos que nos alimentar adequadamente. Cada vez mais o ser humano está buscando comer comidas mais naturais, comer comidas, legumes, coisas mais saudáveis, sem tanto agrotóxico, enfim, né? Com todas essas variáveis, porque a gente tem que entender que a gente cuida do corpo e precisa. Nós não podemos fazer disso, como a questão anterior falou, fazer disso uma coisa exacerbada. Uma pessoa que fica sem comer dias, porque se acha gorda, e às vezes está num aspecto já de magreza infinita, ele está danificando aquele templo sagrado que ele recebeu para aquela encarnação, com um plano reencarnatório gigante. Leiam, ou para quem já leu, releiam Memórias de um Suicida. Então, assim, o exagero, a coisa em demasia é que não deve ser feita. Ou porque magoam tanto o corpo físico, de que é de natureza divina, por questões religiosas, por exemplo. Primeiro, porque nós somos ainda espíritos em processo de aprendizado. Segundo, porque a gente materializa, a gente às vezes... Quando a gente trabalhava com educação infantil, as orientadoras sempre orientavam a gente, trabalha com material concreto, criança pequena precisa de concretude, não é isso? Nós somos assim, nós estamos na educação infantil. Muitos de nós ainda precisam dessa materialidade. E aí, quando ele está magoado por dentro, por escolhas dele mesmo, as dúvidas são dele, as angústias são dele, os sofrimentos são dele, espírito, ele macera o corpo, como se macerando o corpo ele libertasse a alma. Deus não quer. Se Deus emprestou a bolsa para ele estudar a faculdade inteira, se ele danifica, ele não conclui a faculdade inteira com aquela bolsa, não é isso? Deus nos deu essa perfeição, que tudo funciona harmonicamente, para a gente concluir esse período de vida. Se a gente bate, se a gente magoa, se a gente fica sem comer, se a gente dilacera o corpo, a gente não conclui a faculdade, o estágio que nós estamos fazendo aqui. O evangelista Mateus, em seu evangelho sobre o final dos tempos esses que só o Pai sabe, disse que são épocas de mais procura pelas coisas materiais do que pelas espirituais. Imperfeições da alma. Na atualidade, a moda é, o mais importante é ser feliz. Mas a que preço? E que felicidade é essa? Uma pessoa que busca, a gente traz observações sem recriminações. Nós estamos trazendo apontamentos que a doutrina traz para a gente. Nós estamos falando de tentar o máximo uma vida em equilíbrio.
Mas quando nós seres humanos, exacerbamos nos gozos terrenos, a gente vai queimando as nossas possibilidades de concluir a nossa encarnação no período que nós programamos. Ninguém programou, nós programamos junto. Então, minha mãe sempre falava assim, Olívia, é igual o fósforo, a gente acende o fósforo, se for para o vento, o fósforo vai queimar mais rápido. Se ficar no local direitinho, não vai queimar tanto, não é isso? Pois é. Então, quando a gente gasta, vira noite sem dormir, vira comendo mal, exacerbando em bebida, enfim, em outras questões físicas, a gente está em busca da felicidade. Que felicidade é essa? Aí vem, os apelos da atualidade são inúmeros. TV a cabo, Netflix, internet. Quando a gente vai deitar para dormir, a gente desdobra, nem reza, nem faz a prece, nem ora, ou com o nome que se dê. Então, a gente está cuidando mais da matéria do que do espírito. Estamos mais macerando o corpo físico. Eu não estou falando... Nós, quando me vejo de madrugada, eu estou indo dormir. Eu tenho que acordar cedo. Aí eu falo, meu Deus, eu começo a fazer a prece. Concluo quando? No dia seguinte. Olha só, a gente tem que fazer o ritual do sono. Ele é imprescindível. A espiritualidade está ali, aguardando que a gente durma para atuar na gente mesmo. Para nos levar para coisas bonitas, para nos ensinar, para nos curar, para nos tratar, para que a gente abrace as pessoas queridas. A gente está fazendo o quê? Vendo Netflix, porque durante o dia não dá para ver porque trabalha. E olha que Netflix puxou outro filme, se deixar ele vai andando até sozinho, né? Bem, consistirá a perfeição espiritual na maceração do corpo? Está lá no Evangelho, nesse trecho, cuidar do corpo e do espírito. Não. Amai a vossa alma, mas cuidar também do corpo. Não o castigueis pelas faltas que o vosso livre-arbítrio fez cometer. O Divaldo respondia, se a gente vai ler, mas daqui a pouquinho. Gente, eu não estou enxergando o ponteiro direito. Mas, enfim. Então, na verdade, a gente não pode bater no corpo porque a alma agiu errado, porque nós, espíritos, agimos. Eu uso mal o meu livre-arbítrio nas minhas escolhas, vou me bater? O que o coitado do cavalinho, como dizia o Chico, tem com isso? O corpo é uma matéria extremamente necessária para a gente. Camille Flammarion, e eu trouxe essa fala dele porque eu acho extremamente importante. Camille Flammarion foi amigo de Kardec, estudioso, cientista. No Desencarne de Kardec, ele fez um discurso belíssimo, e nesse discurso ele se refere a Kardec como bom senso encarnado. E eu trouxe Camille Flammarion porque nós estamos no mês que se comemora o desencarne dele. E quando ele fala no bom senso encarnado, é isso que a gente tem que tentar ser, usar com bom senso. Como Paulo de Tarso falou, sois do mundo, esteja no mundo, mas você não é do mundo. Use as coisas necessárias, mas não abuse. Até porque nada é nosso, tudo é empréstimo, até o nosso corpo. Relembro, porque se não fosse, a gente levava ele quando a gente morresse. Só que a gente desencarna, o corpício fica, né? E o bom é que a gente vem no corpinho novo depois, né? Tomara que a gente cuide melhor um pouquinho. E ele disse isso, que Kardec é o bom senso encarnado. Então, vamos seguir Kardec. Se ele é o bom senso encarnado, vamos pensar. O que eu quero para o meu dia? Eu acordo todo dia querendo fazer dieta. Eu amanheço dietética. Meio-dia eu já esqueci de tarde. Meu Deus, à noite eu quero comer a porta da geladeira. Falta de bom senso, falta de equilíbrio. Mas, gente, dá vontade de comer a porta da geladeira a partir das 5 horas da tarde, que a gente sai do serviço. Aquela pressão, aquela tensão acabou, quando a gente vai para casa, dá vontade de amarrar a geladeira assim. Falta de bom senso. Sigamos Kardec. A divina lei não nos pede sofrimento para que cresçamos. Pede somente que amemos cada vez mais. Cuidemos do nosso corpo e aceitemos plenamente. Nós temos o corpo na medida. Se ele tem uma deficiência, nós ocasionamos. Então, esse é o momento de quê? De vivermos felizes, agradecidos pela oportunidade bendita de repararmos as nossas dificuldades. Ele é um instrumento divino que Deus nos concede para que possamos aprender a amar cada vez mais. Lembrando que o corpo é o primeiro empréstimo. É o primeiro empréstimo que recebemos quando voltamos à carne. Com relação ao corpo, o que nos recomenda André Luiz? Antes de a gente ler um pouquinho o que recomenda André Luiz, eu vou ler uma entrevista. Essa entrevista, se vocês digitarem no Google,
Divaldo, cuidar do corpo, cuidar do espírito, vocês vão ouvir, mas eu tentei transcrever aqui o máximo. A jornalista pergunta a ele assim: se a necessidade material faz parte da nossa vida para o nosso progresso, o nosso aprendizado e nossa evolução, por que ainda se dá com tanto sofrimento e tanto esforço? Por que a gente tem que sofrer e a gente faz disso tudo um sofrimento? Ele diz: porque estamos no processo da mudança do instinto para a razão. Os instintos são hábitos condicionados pelo próprio organismo para a sobrevivência do indivíduo. À medida que nós vamos desenvolvendo os sentimentos sublimes que dormem em nós, que são latentes para a razão, é natural que se reflita em nós com o incômodo que chamamos de dor. Mas à medida que consigamos administrar a dor, mas a maneira como nós administramos a dor, que pode ser terrível ou incontrolável. Quantos indivíduos suportam dores que para outros indivíduos seriam insuportáveis? Às vezes, a pessoa passa por dores atrozes e consegue com equilíbrio, com força, com harmonia. O Divaldo fala isso. Pessoas com tratamento de câncer, com dores nos ossos, dores ósseas enormes, estão com esperança, com otimismo, com alegria, enquanto outros passam por uma questão de relacionamento, não é nem de amor, porque amor não faz sofrer, de relacionamento, e se desespera. E se entrega aos vícios, e se entrega, enfim, a toda sorte de desespero. Ah, não me quer? Então aí cai para o mundo. Desrespeitando essa máquina perfeita, divina, que nos foi concedida, e mais ainda, em nome de quê? Do amor? Primeiro, temos que ter alto amor. E ele continua dizendo: a dor é necessária para a nossa evolução. É preciso tirar da ostra grosseira a pérola rara que habita dentro dela. Aí ele diz que a ostra vai recebendo areias e vai acumulando de forma a raridade da pérola, que mesmo para a pérola aparecer, a ostra tem que se abrir, que deve ser um processo de sofrimento também. Então, ele faz essa comparação do nosso processo evolutivo com a ostra, porque nós não somos essa casca grossa da ostra, nós somos a pérola perfeita que habita em nós. E aí ela pergunta de novo: e como ficam aqueles que desvalorizam as questões do corpo, já que a doutrina nos ensina a cuidar do corpo? Ele disse: é um processo sadomasoquista. A pessoa se sente feliz em sofrer e se impõe em martirizar o corpo para alcançar a depuração. Mas o corpo não é responsável, e sim a mente. Aonde quer que vamos, a mente está conosco, o espírito que somos. Nos períodos, ele continua relatando, nos períodos remotos do cristianismo, procuravam-se as cavernas, os desertos para meditar, fugindo-se do contágio com o mundo. Mas o mundo não é contagioso. O mundo é aquilo que dele fazemos. Mas por que não falar do contágio do amor? O amor também contagia. O amor também contamina. Quando estamos em contato com pessoas felizes, generosas, joviais, nós entramos na sua aura e também nos felicitamos. Quando se acende uma luz, diluem-se as trevas. Então as mortificações não se justificam, porque o corpo é o santuário da alma. Isso é belíssimo. É um santuário, eu fico imaginando, santuário é aquela coisa sagrada, aquele espaço do divino, aquele espaço que a gente coloca como um altar. O corpo é esse altar. A divindade nos dá esse santuário para que desenvolvamos aptidões internas e possamos fazer dele instrumento de libertação. Aí ela pergunta: nos dias atuais, muitas pessoas se isolam e se fecham em suas casas, tendo relacionamentos via internet, até relacionamentos sexuais. O que dizer sobre isso para as pessoas? Ele falou: é um comportamento patológico. Somos animais gregários, necessitamos uns dos outros. Aí ele continua dizendo: trata-se de um conflito profundamente perturbador. Como podemos amar alguém de forma virtual pelo computador? Amamos a imagem, a ilusão. A pessoa que se encontra do outro lado, porque é o convívio humano que nos lapida a alma. Então, nós precisamos conviver primeiro conosco. Primeiro conosco. Dr. César Soares dos Reis, que é um espírita brilhante, de um coração generosíssimo, já veio várias vezes aqui à nossa casa, ele fala que o nosso maior desafio é o de relacionamento, não é de acabar com a fome no mundo, com nada, é relacionamento. Relacionamento da gente para com a gente mesmo. Ama o próximo como a si mesmo. Então, primeiro nós temos que nos amar.
Segundo, relacionamento com o próximo. E terceiro, com o meio. Então, como que recomenda André Luiz que a gente cuide do corpo? Sempre que seja possível, respire o ar livre. Tome banhos de água pura, sem gastar muito, né? E receba o sol farto. Quantas pessoas moram aqui em Cabo Frio e não vão ao mar? Não precisa ir à praia, pegar sol. Vê o mar. Vestindo-se com decência e limpeza, sem, contudo, prender-se à adoração do próprio corpo. Critério e moderação garante o equilíbrio e o bem-estar. Bom senso, de Kardec, como Camille Flammarion o disse. Por motivo algum, desprezar o vaso corpóreo de que dispõe, por mais torturado que ele seja. Na terra, cada espírito recebe o corpo que precisa. Recomendou Paulo ao povo de Corinto. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. A gente encerra com Emmanuel e vamos assistir ao vídeo. Devemos cuidar do corpo como se ele fosse viver eternamente. Então, nós temos que cuidar delezinho, até porque a ciência está falando que a gente vai viver mais, né? Vou me conformar se eu for antes, não, tá? Minha família vai com 100 anos. E cuidar do espírito como se fosse desencarnar amanhã. Isso são poucas palavras, mas extremamente muda o paradigma de vida da gente. Cuidemos do nosso corpo para ele viver até 100, 200 anos. A gente não vai, não, mas vamos cuidar. Vamos devolver a terra da melhor forma que a gente puder. Mas vamos cuidar de nós, espíritos, como se nós fôssemos morrer amanhã. Porque aí, quando a gente desencarna, a gente tem um encontro, né, o dangerosíssimo encontro, como Carlos Drummond de Andrade disse, de si para si mesmo. A gente agora vai... Eu vou ver se eu consigo, né? Colocar o vídeo, mas vou conseguir. Eu gostaria que vocês ouvissem, fiz assim de verdade, com muito carinho, fiquei extremamente emocionada com esse vídeo. Ele tem algumas coisas escritas, porque alguns entrevistados são, enfim, falam inglês. Você tentou se matar de que maneira? Jovens, adultos, homens e mulheres. Treinar a pontaria é um esporte popular em vários estados americanos. A guerra contra o narcotráfico na Bolívia e na Colômbia. Quando eu penso que a cada 4 segundos uma pessoa suicida no mundo. Quando eu penso que a maior parte do dinheiro do planeta vai para a indústria de armamentos. Quando eu penso que o negócio mais lucrativo do mundo é o tráfico de entorpecentes, eu penso que o mundo está doente. Today we don't have peace because there's too much of greed and not enough compassion. Everybody is greedy, they want to grab more and more and more. They're never satisfied. Sem policiamento, a violência se espalhou. Ontem à noite, pelo menos 2 ônibus foram incendiados na Grande Vitória. Muito difícil uma pessoa não ter uma sensação de que o perigo está à nossa volta, rondando a nossa casa, o nosso bairro. Fazendo uma análise histórico-antropológica, nós vemos a ascensão do Levante antigo, a Síria, a Babilônia, que alcançaram o máximo e depois houve o grande declínio. As glórias de Cleópatra, a decadência. Surge o Império Romano nos pântanos e em breve o mundo treme sob a pisada das legiões. E depois a devastação, a queda do Império. E se nós avançarmos nessa marcha, através da história da Idade Média, veremos a ascensão e a queda. Tudo por uma razão. Porque a grande problemática é o ser humano. Olhando a história humana, em qualquer filme que você assista de época, você percebe o quanto a gente já foi bárbaro, o quanto a gente já foi mau, o quanto a gente foi perverso. Hoje, quando a gente vê a barbaridade e se indigna, isso não mostra que a gente está atrasado, muito pelo contrário, mostra o quanto a gente já evoluiu e que aquilo que era feito como natural, hoje é tido como trágico, como bárbaro, apesar de ainda acontecer.
Dr. Volumey, em uma obra fantástica, estabelece que a tradição desapareceu. E a tradição são raízes. Não podemos viver sem nossas raízes, nos tornamos parasitas. Depois o individualismo. A tecnologia moderna nos tornou individualistas através da comunicação virtual. E o consumismo, como sendo uma fuga para a aparência, porque não suportamos olharmos a nós mesmos no espelho da consciência. If we have very high expectations and we want too many things in life, and when we don't get it, we get disheartened. And so, that's where all the conflicts begin, with the individual. É muito comum hoje em dia a gente ver as pessoas culpando pais, mães, situações familiares de um modo geral por suas angústias, medos, incoerências e inconsistências. Mas isso sempre tem a ver com como eu reajo às coisas e não como as coisas chegam até mim. O pensador Vygotsky, no início do século XX, ele percebeu que o sujeito, o ser humano, ele se forma, nasce pela linguagem. Começando na família, depois na escola, depois na sociedade e incorpora na sua vida. E como entra também num processo de banalização, você às vezes não percebe que em nós contém os impulsos negativos, né? E esses impulsos negativos, guardados, às vezes reprimidos, como diz a psicologia, eles se tornam impulsos que poderá potencializar a violência. Se já de casa eu não consigo estabelecer vínculos saudáveis, obviamente que a tendência é que por um efeito dominó eu leve essa incapacidade de vínculos saudáveis para o trabalho, para a escola, para a universidade, para a minha instituição religiosa e para a sociedade. Ou seja, o mal-estar que eu tenho, eu reverbero na humanidade onde quer que eu esteja. Do mesmo modo, o bem-estar que eu tenho dentro da minha família reverbera para a humanidade, isso que eu sinto, isso que eu aprendi a viver. A paz é o ambiente propício para que o conflito possa ser exposto. E o conflito é natural. Eu tenho interesse, a outra pessoa tem outro interesse. Eu tenho uma visão, ela tem uma outra visão. Eu quero seguir um caminho, ela quer seguir outro. Sem o clima da paz, fica difícil trazer isso. E o ser humano não se dá conta que ele é carregado de impulsos de violência. A linguagem não o torna violento imediatamente, mas deixa ele cheinho, abundante, para que a possibilidade da violência se faça através dele. As nossas cantigas de ninar uma criança. Ou seja, um grau de violência numa cantiga de ninar, para ninar a criança. Esse é o lado mais frágil de uma das maiores tragédias humanitárias deste século. A corrupção que rouba dos brasileiros mais de 40 bilhões de reais por ano. Depressão é um problema seríssimo. A Organização Mundial da Saúde calcula que a partir de 2020 vai ser a maior causa de absenteísmo no mundo. Todas essas crises que a humanidade tem vivido hoje, sejam essas crises dos migrantes, sejam as crises políticas, ainda ideológicas que a gente tem visto, elas são a prova de que o mundo está se refazendo, de que o mundo está tentando passar sua história a limpo e que certas práticas ou certas instituições ou certos valores não são mais compatíveis com o mundo que nós estamos forjando. Então é natural que para que o novo venha, o velho se destrua. E nesse processo há atos históricos e sentimento de desespero, sentimento até de pensar que nós estamos nos desencaminhando. Na verdade, nós estamos nos reencaminhando. Então não é uma crise de ação, é uma crise de valores. Então se nós não assumimos determinados valores, incluindo o da imortalidade da alma, se esses valores não forem resgatados,
nós vamos continuar no abismo. No abismo. As estatísticas são alarmantes. E vejamos que não se tratam de problemas de solução difícil. Você pensar que a fome pode ser resolvida simplesmente você separando o que não vai comer e tendo um mecanismo de distribuição para que isso chegue a quem está passando fome. Então, qual que é o óbice? É técnico? Não. O óbice é gigantesco. Ele se chama egoísmo. And that is where we are with the world today. 51% are enjoying good life and lots of good things, but 49% are living in barrios and poverty, and they don't know where the next meal is going to come from. So there is that big disparity, and as long as we have those kinds of disparities in society, peace will become more and more difficult. Mesmo porque não pode haver uma paz externa se não houver uma harmonia interior. Quando a Gandhi perguntaram qual era o caminho da paz, ele respondeu que a paz não tinha caminho, era o caminho. É necessário, como evocou Jesus Cristo, eu vos dou a minha paz. E ao desdobrar o pensamento de paz, ele fez um paralelo, não como o mundo nola dá. Equivale dizer que a paz do mundo é a paz do pântano, a água tranquila na superfície e a podridão embaixo. A paz do Cristo, que é a mesma paz que Gandhi distribuiu pelo mundo com Martin Luther King Jr. e outros, é esta harmonia que transcende do interior e, à semelhança de um bálsamo, modifica as feridas externas da humanidade, estabelecendo uma linha de comportamento harmônica entre todos os seres da Terra. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Eu diria que a religiosidade é a base para o caminho da paz. Sem a religiosidade, que é diferente de religião. Porque religião é templo, é hierarquia, é conjunto de dogmas, é teologia, é um conjunto de regras, ainda que não escritas. A religiosidade não. A religiosidade é um fenômeno interior. Né? A religiosidade é o tamanho da minha conexão com Deus. A qualidade e o tamanho da minha conexão com Deus. É uma experiência íntima. Isso é religiosidade. Nós pensamos que sem uma conexão com Deus é difícil partir para uma ação na paz. Porque vai faltar combustível. Quem sustenta isso é Deus. A nossa conexão com Deus nos dá a fonte que vai nutrir, que vai nos guardar, que vai nos amparar nessa ação no bem, nessa ação pela paz e na paz. Nós, de fato, ecoamos o que tem na nossa intimidade. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, ser honesto comigo e reconhecer que tem um conflito, porque eu acho que o maior problema hoje, um deles, é as pessoas não reconhecem que tem fragilidades, que tem conflitos, que tem ódio, que tem inveja, que tem sentimentos ruins. As pessoas não acolhem a própria sombra e projetam nos outros. Então você é que é mal, você é que é ruim, você é que é invejoso, você é que é egoísta. Enquanto eu não reconhecer que eu tenho isso em mim e não me culpar nem me destruir por isso, mas me aceitar, me acolher, me compreender, cuidar de mim e amadurecer a minha vida, eu vou continuar reverberando o que tem de mal em mim. Percorrer nesse caminho da paz, só quem vai nos dar condição de construir a possibilidade da gente fazer essa trajetória, esse caminho, é a educação com E maiúsculo. Não é educação que é confundido, mais das vezes, com a formação intelectual, que é a instrução.
nós podemos nos instruir e ser profundamente perversos. Well, how you react to each other, how you talk to each other, how you respect each other, what kind of relationships we have, all of that makes a difference in creating that peace. Então esse nosso sonho de paz está a fluxo, convidando-nos para viver intensamente essa fraternidade que há de tornar-se real quando nos tolerarmos uns aos outros, quando dermos ao outro o direito de ser como é, amando aquilo que ele é e não aquilo que nós gostaríamos que ele fosse, que é a nossa projeção do conflito para que o outro resolva o que nós não conseguimos. A primeira etapa é, eu preciso diagnosticar e reconhecer, eu tenho tudo isso, essas fragilidades que todo ser humano tem, mas isso não me define, eu não sou só as fragilidades, eu também sou as potências, eu também sou as possibilidades, eu sou aquilo que eu construo quando eu apenas não me permito ficar preso no que aconteceu e opero mudanças significativas na minha vida. Então a educação vai dar os valores absolutos da vida para aquele que é intelectualizado ou não intelectualizado. Mesmo que não tenha nenhuma intelectualidade, mas se tiver educação, terá valores. Então essa pessoa se tornará uma pessoa boa, uma pessoa mais humana, mais generosa, poderando ser mais bondosa, mais fraterna, carregada desses valores. A instrução por si só, ela não tem competência para tornar uma pessoa mais bondosa, mais gentil, menos violenta. No ano 2000, a Unesco teve ideia de mandar ao mundo uma fórmula para a paz. Era uma fórmula simples. Se os governos obedecessem a 6 itens, a paz terrestre se faria. O primeiro item é preserve a paz. Onde você encontrar a paz, preserve. Não a destrua. Segundo, não aceite a violência. O indivíduo é violento, ok, mas eu não aceito a violência dele. E então vai de etapa a etapa, seja tolerante. Preserve a terra, ame a terra, redescubra a solidariedade. O que equivale dizer que em alguma época nós fomos solidários, mas hoje nós somos solitários. E o último item é ouça para compreender. If we look at each other as human beings, whatever our color or race or nationality, we're all human beings, we're all aspiring for the same goal. We may look different, but that's beautiful. If everybody looked the same, it would be so boring then. So we should accept that, and we should, incorporate that in our understanding. Bem, o vídeo, para mim, pelo menos, foi de uma beleza gigante e assim surgiu como nada é do nada, no momento que eu refletia sobre isso tudo. Porque o nosso maior companheiro nessa vida somos nós mesmos. E o melhor instrumento para eu dizer para esse companheiro que ele é meu grande companheiro é o meu corpo. Eu preciso cuidar desse companheiro através do corpo. Então, cuidemos do corpo e cuidemos de nós, espíritos, quanto seres imortais. Só para dizer para vocês, o Divaldo, acredito que todos conheçam, né? O Haroldo Dutra também é espírito e o Rossandro também. Eu não sei a religião dos demais, mas que essa mensagem fique conosco, nos pacificando o coração, fazendo com que a gente seja solidário conosco mesmo. Que a paz se faça. Agradeço a Deus a grande oportunidade.